Querido Pai, que bom estarmos juntos. Nosso coração já foi tocado, já foi movido ao compreendermos a grandiosidade daquele sacrifício feito por nós na cruz do Calvário. Obrigado porque hoje aqui estamos reunidos para poder lembrar daquilo que aconteceu. Um fato na história, mas que mudou não apenas a história, mas tem o poder para mudar a nossa vida também. Por isso aqui estamos e diante da Tua palavra nos colocamos, diante da Tua presença, pedimos que Teu Espírito nos guie a uma compreensão não apenas do texto, mas acima de tudo a sermos movidos na direção de tomarmos decisões objetivas e práticas em nossa vida, para estarmos cada vez mais, Senhor, pertinhos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com uma pergunta. Onde você esperaria encontrar Jesus no domingo da ressurreição? No domingo da ressurreição, domingo de manhã. E pensa comigo, em 40 dias ele vai subir aos céus, o Espírito Santo vai descer para mudar a história do mundo através da igreja. Ele acabou de morrer, ele acabou de ressuscitar, venceu a morte, venceu o diabo. Então, onde eu esperaria ver Jesus no domingo de manhã, após a ressurreição? Eu digo a você, no momento apoteótico. Depois de tudo isso, a minha sensação é que ele deveria estar no momento apoteótico. Porque pessoas não morrem e ressuscitam todos os dias. Eu já fiz muitos funerais na minha vida, né? Já celebrei muitos funerais, mas eu nunca vi ninguém ressuscitar. Eu sei que isso não acontece todo dia. Então eu esperaria ver Jesus no momento apoteótico. Sabe, tipo desfile da vitória? Tipo aqueles que acontecem depois de Copa do Mundo, não é? Quando o time sobe ali num carro de bombeiro e a multidão está... É isso que eu esperaria ver. Eu me lembro de 1994, e possivelmente os brasileiros se lembram mais dessa data do que os de outra nacionalidade, porque em 1994 o Brasil foi campeão do mundo. Não é? Quantos se lembram disso? Se lembram? 94, Copa dos Estados Unidos. E eu lembro que, antes do Brasil, o time sair do país, eles estavam muito mal. Praticamente em toda cidade onde eles jogavam, eles eram vaiados, eles eram hostilizados, a moral estava muito em baixa. E o último jogo deles foi justamente na cidade de Recife, o último jogo antes de ir para os Estados Unidos. E de uma forma inesperada, foi a única cidade que, ao invés de vaiá-los, ovacionou. E apoiou, e estava lá e tudo mais. E eles foram. E aquela foi uma geração, quem entende um pouquinho mais se lembra, né? Daquela geração, Romário, Bebeto, aquele time fantástico que surpreendeu. E eu lembro que quando terminou, então, a Copa do Mundo, e eles voltaram para o Brasil, eles se sentiram, tipo, que no débito, né? Para com a cidade de Recife, porque... Venhamos e convenhamos, o pessoal de Recife é muito gente boa, né? E aí eles decidiram voltar, e a primeira cidade que eles resolveram parar foi Recife, justamente para agradecer a população pelo suporte que tiveram, quando não receberam de ninguém mais. E eu me lembro que eles desceram, o avião desceu, eles foram para Beira-Mar, na praia de Boa Viagem, num carro de bombeiros. Joga aí a foto, tem umas 2 ou 3 fotos aí. Aí é um Hotel Savarone, bem pertinho, no centro da praia de Boa Viagem. A próxima foto, eles lá em cima do carro do Corpo de Bombeiro. E eu lembro que, coincidentemente, eu tinha ido para Recife, porque nós morávamos em Natal nessa época, trabalhávamos lá. E nós estávamos em Recife para um concílio ministerial. E eu lembro que, à tarde, teve um tempinho de folga, não é? E eu chamei um colega meu, pastor também, e nós dissemos, cara, a gente tem que ir lá na Beira-Mar, vamos lá, a gente não vai perder isso, né? Isso é uma vez na vida. E eu lembro que nós fomos para a Beira-Mar, e nós estávamos ali no meio da multidão. Ainda bem que dessa vez ninguém pegou a gente. Mas eu lembro que a gente estava ali. E eu lembro que no meio da euforia e o time passando, teve uma hora que eu olhei para ele, eu digo, rapaz, eu acho que não era bom a gente estar aqui não, né? Vai que alguém vê. Imagina a reportagem na revista Adventista do mês seguinte. Pastores adventistas celebram a Copa do Mundo, né? Eu digo, eu não sei se vai pegar muito bem. Mas pode tirar a foto e colocar o slide normal. Mas sabe, quando eu penso em Jesus no domingo da ressurreição, logo após ter vencido o diabo, ter vencido a morte, vencido, sabe, o pecado,
Eu imaginava ver Jesus num momento assim. Mas a Bíblia me diz que, depois de fazer tudo isso, Jesus resolveu sair para uma caminhada. Uma caminhada. Sozinho. Nada apoteótico, nada fenomenal. E eu quero convidar você hoje de manhã a caminhar com Jesus. A acompanhar Jesus nessa caminhada. E eu quero que você entenda uma coisa. Essa caminhada com Jesus Cristo é a caminhada mais importante de sua vida. Mais importante. É a sua jornada mais importante. Porque sem Ele ao seu lado, não importa onde você chegue na vida. Não importa o que você realize. Você vai chegar ao final e mesmo que aparentemente você tenha alcançado tudo que você se propôs, você vai olhar e vai ter a sensação de que nada tem valor. Mas quando você caminha com Ele é o oposto. Você pode até não saber para onde vai. Você pode até ter incertezas e dúvidas pelo caminho. Você pode até ter problemas no caminho. Mas como você vai se perder quando você caminha com aquele que é o próprio caminho? Porque quando Filipe perguntou a Jesus, mostra-nos o caminho, Jesus não disse, olha, eu sei o caminho, ele disse, eu sou o caminho. Então, se você caminha com aquele que é o próprio caminho, é impossível se perder. Se você não tem, ele tem. Se você não pode, ele pode. Se você não sabe, ele sabe. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Eu quero chamar você para caminhar com Jesus hoje. Nós vamos fazer uma caminhada. Espero que você tenha trazido aí seus sneakers, né? Mas vamos aí fazer uma caminhada. Lucas capítulo 24. Vamos ler a partir do verso 13. E a Bíblia nos diz em Lucas 24, a partir do verso 13, que naquele mesmo dia, no mesmo dia da ressurreição, no domingo, dois discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês conversam enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante que não sabe as coisas que aconteceram nesses últimos dias? E Jesus perguntou, que coisas? O que aconteceu? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as suas autoridades que o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele é quem ia trazer redenção a Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. E algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Porque elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. E voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. E alguns dos nossos companheiros também foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E Jesus olhou para eles e lhes disse, como vocês custam a entender? E como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Interessante. A gente encontra dois discípulos aqui, saindo de Jerusalém. E a impressão que eu tenho é que eles estão indo na direção errada. Afinal de contas, sabe, embora o final de semana tenha sido terrível, a promessa de que o Espírito Santo seria derramado em Jerusalém. E eles estão indo na direção errada, eles estão saindo do lugar onde há a bênção. E a Bíblia diz que Jesus então resolve sair para uma caminhada. E é nessa caminhada que Jesus está fazendo, também se afastando de Jerusalém, que ele encontra esses dois. E a Bíblia diz que o nome de um deles era Cleopas. Eu acho esse nome muito longo e complicado, né? E como a gente é meio informal, nós vamos chamar ele de Cleo, tá bom? Então, Cleo, né? Então ele encontrou o Cleo. E o Cleo estava ali caminhando. E eu fico até surpreso que seja a primeira vez que o Cleo apareça na Bíblia, porque, sabe, Jesus escolheu aparecer a ele, uma das primeiras pessoas. E nós não sabemos quem ele é, nem antes nem depois. E deixa eu dar um pouquinho do contexto aqui.
A Bíblia diz que as mulheres haviam ido ao túmulo naquele domingo de manhã. E elas foram embalsamar o corpo de Jesus Cristo, pois achavam que ele estaria lá. Embora Jesus tivesse dito várias vezes a todos, inclusive a elas, que ele morreria, mas ressuscitaria no terceiro dia. Não era por falta de informação. Mas elas não acreditavam nisso. Nem os discípulos também. E quando eu penso neles e naquelas mulheres, eu penso que eles tinham visto muita coisa. Você já imaginou? Durante 3 anos caminhando com Jesus, o que eles não viram e ouviram? Eles viram milagres, eles ouviram seus ensinos, eles viram seu poder, testemunharam as curas, mas eles não haviam experimentado pessoalmente ainda esse poder. E deixa eu dizer uma coisa importante. A não ser que o conhecimento que você tem de Jesus Cristo se torne uma experiência pessoal em sua vida, isso não terá valor. Não vai impactar a sua vida. Nenhuma fé se sustém com a experiência do outro. Não se sustém. Eu posso, por exemplo, hoje dizer a você 1000 vezes, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas enquanto você não tiver coragem de provar e ver em sua vida que Deus é bom, a minha experiência não terá valor nenhum para você. Você tem que ter a tua experiência. No ano de 2006, eu fui a primeira vez à França. E naquela época eu conheci o pastor que estava lá, e o Rickson, hoje ele está na Suíça. E ele me chamou e eu fiquei 20 dias lá. Eu fiz uma série de evangelismos, tipo essa semana de oração que tem aqui, só que foram 15 dias, foram 2 semanas. E eu lembro que eu acabei ficando lá 20 dias com ele fazendo aquele evangelismo. E eu lembro que as primeiras vezes que eu saí na rua, eu percebi que todo mundo caminhava de manhã cedo com um baguete, não é? Debaixo do braço. E eu olhava aquilo ali e eu disse, rapaz, todo mundo de manhã cedo, aquele baguete ali, caminhando. E o Rickson brincalhão, ele dizia, rapaz, sabe por que o pessoal caminha com baguete embaixo do braço? Não, porque já chega em casa quentinho, não é? E eu dizia, nossa, mas é o hábito do francês, né? Já chega quentinho em casa. E eu lembro que um dia ele disse, olha, você quer comer um pão desse? Eu não posso, mas vai lá na padaria. E eu sabia que tinha uma padaria, umas 2 quadras da casa dele. E eu disse, como é que eu peço? Eu não sei falar nada em francês. E ele me ensinou calmamente, olha, você diz assim, você pede 4 pães baguete. Ele me ensinou, já esqueci, óbvio, né? Mas eu lembro que eu decorei, eu fui o caminho inteiro com aquilo na cabeça, 4 pães baguete, e o dinheiro ali na mão. Quando eu cheguei lá, que eu repeti a frase, a mulher me perguntou alguma coisa que eu não tenho a mínima ideia, como sempre acontece, né? E eu acabei esquecendo o que eu ia falar e não sabia responder o que queria, né? E acabei na mímica ali apontando. Mas eu gostei demais daquele pão. E Ângela se lembra disso, porque naquela época eu morava no IAN, na nossa universidade lá na Bahia, perto de Cachoeira. E eu lembro que eu voltei e eu disse, Ângela, eu tenho que arrumar um jeito de encontrar onde vende esse baguete, mas tem que ser do original. E aí eu tive uma ideia. Eu disse, olha, eu vou lá na padaria. E eu fui na padaria do vilarejo chamado Capoeiro Sul. É uma padaria bem simples. Eu fui lá na padaria. E eu conversei com o padeiro. E eu expliquei para ele que eu tinha voltado agora de Paris. Eu acho que ele nem sabe onde é. Mas eu disse, olha, eu voltei. E eu conhecia, e tem esse pão. E eu expliquei para ele como era o pão. E eu lembro até hoje que ele olhou para mim e disse, ele me conhecia, vilarejo pequeno, a igreja praticamente, o colégio, tomam conta da cidade, todo mundo sabia que eu era o pastor da igreja. E ele disse, pastor, fica tranquilo. Volta final de tarde que o baguete vai estar pronto. E eu digo, tá bom. E eu fui para casa, final de tarde eu voltei. E eu lembro que quando eu cheguei na padaria, e ele foi lá dentro pegar o pão, e eu já imaginando o meu jantar hoje à noite, um baguete francês, né? E eu ali, quando eu vejo, lá vem ele. O pão devia ter 1,5 metro de tamanho. E era um pão normal, sabe? Só que ele fez um pão grande. Ele não entendeu o que eu expliquei. E agora saí eu caminhando pelo vilarejo de Capoeiro Sul, carregando aquele pão de 1,5 metro na rua. E eu imagino que os membros da igreja, os estudantes, olhavam para mim e disseram, o pastor está louco, né? O que é que ele quer com um pão tão grande na mão? Mas sabe qual é o problema? Qual foi o problema? Eu tentei explicar para o padeiro uma experiência que era minha. Eu tentei passar para ele o sabor, um cheiro, uma textura de alguma coisa que eu tinha experimentado, mas que ele não tinha a mínima ideia. Nenhuma fé se sustém com a experiência do outro. Não tem como.
Você tem que ler a tua Bíblia. Você tem que fazer as tuas orações. Você tem que conhecer o teu Deus. Se aquilo que você conhece dele não se tornar a tua experiência. Sabe outra coisa que me incomoda aqui nessa história? É o timing. É o timing. Porque perceba comigo, Jesus tinha dito que ia morrer. E ele havia dito que em 3 dias esse templo será destruído e eu o reconstruirei. Em 3 dias. Então, Cleo voltar para casa, eu até entendo. Eu não culpo os dois. Você sabe essas situações da vida que a vida ela bate em você tão forte que você não vê outra saída. Se você já passou por uma experiência como essa, você sabe do que eu estou falando. Há momentos que a vida bate em você tão forte que você não vê outra alternativa, senão ir embora, voltar para casa. Eu não culpo os dois. Mas o que eu não entendo é o momento que eles decidiram voltar. Porque o verso 21, eles mesmos dizem que era o 3º dia. A história diz, era o 3º dia. E aqui vai minha pergunta. Você não ficaria por ali, pelo menos até terminar o domingo, para ver o que vai acontecer? Você não ficaria pelo menos até o final do dia? Sabe, mesmo que você não creia, mas se ele falou o 3º dia, e ainda é o 3º dia, você não esperaria pelo menos até o final do 3º dia, ou até amanhã da segunda-feira, para ter certeza realmente? Apenas algumas horas a mais. E quando eu olho para os dois, eu fico pensando que esse é o nosso problema. Nós desistimos fácil demais. Nós abandonamos fácil demais. Nós perdemos a nossa fé fácil demais. Você vai desistir agora, que você está tão perto. Você já caminhou tanto. Você já lutou tanto, já batalhou tanto na vida. E agora você vai desistir, vai voltar para casa agora. Desistir dos seus sonhos, seus projetos. Vai desistir do seu casamento, vai desistir da sua fé. Vai desistir da sua igreja, vai desistir de você. Agora, domingo de manhã. O corpo de Jesus some. Ninguém sabe onde está. Alguns dizem eu vi, outros dizem eu não sei. Eu vi aquela confusão. E aí Cleo segura na mão do companheiro e diz, vamos embora. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. E quase que eles perdem o milagre. Se Jesus não tivesse ido atrás deles, eles teriam perdido o milagre. E eu fico feliz que Jesus vai, porque ele poderia não ter ido. Mas ele saiu naquele domingo de manhã para uma caminhada talvez não planejada, para buscar apenas 2 dos seus filhos. Não desista agora, não desista. Meu pai tinha um hábito, quando nós íamos assistir jogo de futebol, quando dava 40 minutos do segundo tempo, ele pegava os 3 filhos e dizia, vamos embora para evitar a multidão na saída. E eu ficava doente com aquilo. Às vezes o jogo estava 2-2, estava 2-1. E aqueles 5 minutos finais era um momento mais... E a gente estava às vezes lá fora e eu via aquela multidão gritando. E a gente... Eu perdi o milagre, eu perdi. Sabe? Você vai desistir agora. Não desista, não desista. Eu sei que você talvez já perdeu algum tempo na vida, mas ainda há tempo. Eu sei que você talvez tomou algumas decisões erradas na vida, mas ainda é tempo. Eu sei que talvez há coisas fora de lugar na sua vida, mas ainda há tempo. Não desista. E aí nós encontramos agora Jesus caminhando ao lado desse indivíduo chamado Cleo. Nós não sabemos quem era o outro. Alguns acreditam que era sua esposa, não é? E que os dois caminhavam ali. E eles estavam ali caminhando, arrasados, tristes. Não é? Jesus se aproxima deles. E devagarinho Jesus se coloca ali e vai caminhando junto com eles. E eu sou grato porque Jesus foi até essa vila chamada Emaús, porque Deus ele não mede esforços para ir atrás de uma pessoa que seja. Por isso, deixa eu dizer uma coisa, se você veio aqui hoje, e talvez não eram nem teus planos vir aqui hoje, eu quero dizer que antes que você tivesse consciência disso, Deus já estava trabalhando. Deus sempre está trabalhando. Quando aqueles dois saíram por um caminho, Jesus saiu por outro, porque ele queria encontrá-los. E ele pergunta aos dois alguma coisa, o que não faz muito sentido para mim, porque eu sempre ouvi que Jesus é a resposta.
Mas às vezes ele pergunta, para que possa corrigir as nossas perguntas. Porque às vezes o que nós achamos que é bênção não é bênção, são apenas coisas. E bênção é algo muito mais profundo na sua vida, que está ligado ao seu estado de espírito e à sua conexão com Ele. Então Deus às vezes pergunta, não porque Ele precise saber, mas para que você corrija tuas perguntas e tuas necessidades. E Ele pergunta, e aí? Tudo tranquilo? O que é que vocês estão conversando? Imagina, os dois estão ali, tomam aquele susto, né? Imagina, numa estrada, no meio do nada, um homem aproxima-se deles, e eles falam de suas frustrações, de suas dúvidas. Eles estão ao lado da esperança, mas eles não têm esperança. Eles estão ao lado do poder, mas eles se sentem fracos. E o interessante é que quando Jesus pergunta, e aí, o que é que vocês estão conversando? Eles começam a explicar Jesus para Jesus. Eles começam a falar do livro para aquele que é o autor do livro. E eu pego esses dois ali, conversando com Jesus, e Lucas 24:20, diz que eles explicam para Jesus, você não sabe que os chefes dos sacerdotes, as autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e que o crucificaram? A palavra entregar, a palavra grega entregar, é paradidemai. Paradidemai. Vamos aprender um pouquinho de grego? Eu sofri tanto por isso. Né? Deixa eu compartilhar um pouco do sofrimento. Fala aí, paradidemai. Sabe, é bom você decorar umas palavras em grego, porque às vezes você está conversando com alguma pessoa que vem desafiar você em relação à Bíblia, e aí você diz, você conhece o paradidemai? Não é? Mesmo que você não saiba o que ele também não sabe, vai impressionar, isso ajuda, entendeu? Ele vai ficar assim, né? Isso aí entende tudo, né? Paradidemai. Mas é interessante, essa palavra ela se repete na Bíblia várias vezes. Quando Judas entregou Jesus a Caifás. Quando Caifás entregou Jesus a Pilatos. Quando Pilatos entregou Jesus a Herodes. Quando Herodes entregou Jesus a Pilatos novamente. Quando Pilatos entregou Jesus ao povo para ser crucificado. Paradidemai. E eles falam para Jesus de suas dúvidas. E sabe, entender isso para mim foi revolucionário. E eu espero que seja para você também hoje. Porque eu sempre achei para que Jesus caminhasse ao meu lado, tudo na minha vida deveria estar certinho. Eu sempre achei isso. Eu tenho que fazer tudo certinho. Para que Jesus ele queira caminhar comigo. Mas hoje eu entendo, olhando para a experiência de Cleo, que a presença de Deus ela é até mais poderosa e mais real na minha vida quando eu sou honesto com Ele. Sabe, Deus não quer que você pretend, que você, sabe, falseie um estado de espírito que você não está. Ele não quer que você faça de conta que está tudo bem quando não está. Por isso, venha a Ele. Traga a Ele suas dores, traga a Ele seus traumas, traga a Ele suas dúvidas, suas incertezas, suas tristezas da vida. Traga a Ele, sabe, seus pecados ainda não vencidos, porque Deus quer que você seja honesto com Ele, porque só assim Ele pode mudar a sua vida. E Jesus prega para eles. E eu fico imaginando, sabe, eles continuaram caminhando, foi uma caminhada longa, 12 quilômetros, 11, 12 quilômetros. E enquanto eles caminham, Jesus prega para eles. Já imaginaram aquele que é a própria palavra encarnada, pregando a palavra? É diferente, eu aqui. Jesus, ele é a palavra. E ele está pregando da palavra, que ele deu origem. Ele sabe do que ele está falando. E ele começou por Moisés e discorreu por toda a Bíblia, explicando tudo que sobre ele estava escrito nas Escrituras. E quando a conversa estava boa, eles chegaram em Emaús, 12 quilômetros depois. E aí Jesus fez de conta que ia seguir adiante. E aqui é uma outra coisa muito importante que nós temos que entender, sabe? Na sua caminhada com Jesus, ela começou porque um dia Jesus foi atrás de você. Não se engane. A iniciativa sempre é dele, sempre é dele. Ela começou porque ele foi atrás de você. Mas onde a sua caminhada com Jesus vai terminar, depende de você. Não depende mais dele. A iniciativa é dele, mas onde ela vai terminar depende de você. Porque a Bíblia diz que quando chegaram em Emaús, Jesus fez de conta que ia seguir.
Eu imagino ele dizendo, não, Jesus, é aqui, Emaús. Jesus, não, tranquilo, olha, boa noite, valeu, foi bom demais o bate-papo, obrigado pela companhia. E Jesus pegou ali, foi seguindo, e os dois se olharam. E a Bíblia diz que Cléo, ele constrangeu Jesus a ficar. Essa palavra é forte. Ele não fez apenas um convite casual. Ah, se você quiser, dá uma passadinha lá em casa, quer ir lá comer com a gente? Não, ele constrangeu. Jesus, de alguma forma, ele demonstrou que ele estava decidido a seguir adiante. E eu queria que você entendesse por que Jesus fez isso. Não é que ele não quisesse ficar. É porque ele queria saber o quanto os dois queriam que ele ficasse. É por isso que Deus pede para você buscá-lo. Não é que ele não queira estar ao teu lado, é que ele quer que você o busque. Ele quer saber a intensidade de tua necessidade, a intensidade de tua busca. A Bíblia diz que ele usou um argumento. Cléo disse, olha, não vai, cara, está escurecendo. O dia já declina, essa estrada é perigosa. E a Bíblia diz que ele o constrangeu a ficar. Até onde você quer ir com Jesus? Até onde? Eu digo uma coisa, é muito legal vir para a igreja. Eu amo vir aqui. Se eu pudesse, eu viria todo dia. Todo dia. Eu adoro isso aqui. Olha, a música, louvor. Eu adoro estar aqui. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O que acontece aqui é apenas o começo. Isso aqui não é toda a sua jornada. O mais importante, aliás, não é o que acontece aqui. Mas é o que acontece quando você sai daqui. Porque quando você sai daqui, o que Deus quer que você diga para Ele é dizer, Senhor, fica comigo, Senhor. Eu estou indo, mas fica comigo. Eu tenho uma semana pela frente, fica comigo. Eu tenho um trabalho amanhã, fica comigo. Notícias ruins chegarão, fica comigo. Eu tenho lutas no coração, fica comigo. A verdadeira caminhada começa quando você sai daqui. E a Bíblia diz que Jesus ficou. E eu imagino que quando eles entraram em casa não tinha nada pronto para comer, não é? E aquele desespero. E aqui vem algo interessante, porque Jesus não espera que você tenha tudo em ordem para Ele ficar na tua casa, para Ele ficar no teu coração. Ele só quer que você peça, fica comigo, e Ele fica. Talvez não tenha nada pronto. E quando Jesus entra e senta-se com eles para comer, aí acontece algo inesperado. Os papéis se invertem. Os papéis se invertem. Jesus respeita o teu livre-arbítrio, a tua liberdade. Ele nunca vai entrar na tua vida se você não convidar. Ele não vai. Mas eu vou te avisar uma coisa, e não esquece desse aviso, não esquece. Depois que ele entrar na tua vida, ele vai assumir o controle. Ele vai. Esteja pronto. Esteja pronto. Olhe para o texto. Jesus entra na casa porque foi convidado. Ele não ia entrar, mas ele entrou, foi convidado. Depois que ele entra na casa, ele senta-se no lugar do dono da casa. Ele pega o pão que não comprou. Ele ergue esse pão, ele abençoa. Isso era tarefa do dono da casa. Cléo não pediu para ele fazer isso. Apenas o convidou para entrar. Mas no momento que ele entra, o visitante agora se torna o anfitrião. E sabe, é isso que acontece quando Jesus entra no coração. Ele vai mudar a tua vida. Ninguém nunca me avisou isso quando eu fui à igreja pela primeira vez aos 16, 17 anos de idade. Ninguém me avisou. E o dia que eu convidei ele para entrar na minha vida, eu não tinha ideia de que o visitante se tornaria um anfitrião. E que ele se tornaria o dono da minha vida. Às vezes eu tenho uma teoria, sabe? A minha teoria, eu creio que alguns não se aproximam mais de Jesus, não é porque não creem, é justamente o oposto. Eu penso que muitos não se aproximam de Jesus e não dão espaço para Ele na vida, não oram, não abrem a sua Bíblia, porque sabem que o visitante se tornará um anfitrião. E por isso mantém uma certa distância regulamentar segura, não tão longe para que deixem de pertencer a isso, mas também não tão perto a ponto que ele tome posse e assuma o controle. Eu quero convidar você hoje, permita que o convidado se torne um anfitrião, sabe? O verso 30 diz que quando eles estavam à mesa, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles, sabe? Jesus partiu o pão, e o costume judaico era o seguinte, ele pegou o pão e ele quebrou aquele pão no meio,
quando ele partiu o pão no meio, e ele fez esse movimento, e as suas mãos ficaram assim, abertas, e os dois olharam, e eles viram o quê? E eles o reconheceram, e Jesus sumiu. A Páscoa revela muita coisa. Eu já ouvi vários sermões de Páscoa, eu já preguei várias vezes sobre Páscoa. Já falei sobre o poder, sobre a soberania. Mas sabe uma coisa que eu nunca tinha percebido que a Páscoa revela? E eu tentei encontrar a melhor palavra para isso, não sei se foi a melhor palavra. Mas a Páscoa revela quão sorrateiro Jesus é. Para aqueles que têm o inglês como primeira língua, e eu sei que alguns estão olhando para mim assim, não é? Quão sneaky Jesus era. Quão sneaky, sorrateiro. É interessante. Ele aparecia, ele sumia, do nada. Ele entrava num lugar, daqui a pouco ele não estava mais lá. Chegava de mansinho. Não sei se era o jeito de Deus trabalhar, se é um certo senso de humor, para ver a reação das pessoas. Mas perceba, quando ele ressuscitou ainda escuro, domingo bem de manhã, não era meio-dia, luz, era de madrugada ali, não tinha ninguém. Ele apareceu a um grupo de mulheres, não foi a uma multidão. Chegou ali por trás para falar com Maria, e a tal ponto que ela achou que era o jardineiro, de tão disfarçado que ele estava. Nasceu como um bebê nesse mundo, numa família, não numa capital política, mas, sabe, numa cidade relevante, numa família simples. Aqui nessa história, os dois estão caminhando, batendo papo, um casal ali, e ele chega de mansinho. Imagina essa cena. Você está caminhando, daqui a pouco tem uma terceira pessoa junto de você, um susto que você não toma. E ainda chega perguntando a conversa. E aí, o que é que vocês estão falando? Tipo, come on, né? Tipo, mas é o jeito de Jesus. Os discípulos estavam ali, depois da ressurreição, trancados ali no quarto, e quando vê ele aparece no meio do nada, todo mundo toma um susto, achando que era um fantasma. Eu quero que você entenda uma coisa nessa manhã, e por isso eu trouxe esse ponto. A gente sempre acha que quando Deus aparecer na vida, vai ser de uma forma apoteótica, grandiosa, impressiva, sabe? Não é assim. Na maioria das vezes, Deus aparece no cotidiano, de forma simples, discreta. E você tem que ser sensível, percebê-lo. Ele entra devagarinho. Por isso, mesmo que você não sinta, mesmo que nada de grande tenha acontecido na tua vida, mesmo que nenhum milagre gigantesco, mesmo que essas paredes não tremulem, e espero que não aconteça, Ele está aí. Ele está aí do teu lado. Ele caminha contigo. Mesmo nos momentos que você acha que é apenas mais uma pessoa ao teu lado no trem, caminhando na cidade. Às vezes é Ele que está ao teu lado e você nem vê. E você nem reconhece. E é Ele que está caminhando contigo e perguntando, e aí, como é que está teu dia? E você troca uma ideia com aquele transeunte, quando é a presença de Deus ao teu lado. Eles ficaram tão excited, diz a Bíblia, que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém no mesmo dia. Agora imagina, 12 quilômetros de ida. Quando eles descobriram que Jesus sumiu, vamos voltar. 12 quilômetros de volta. Eu imagino que eles voltaram correndo. Se foram caminhando, voltaram correndo. De noite, uma estrada perigosa. Chegaram lá, encontraram os discípulos. E a Bíblia diz que eles disseram, olha, é verdade, as mulheres, a história de Pedro é verdade. Ele ressuscitou, ele caminhou conosco, estava ali, partiu o pão e todo mundo, calma, calma, conta aí devagar. E eles contaram tudo. E os discípulos, nós vimos as cicatrizes. E como nós sabemos que eles viram as cicatrizes? Alguém pode perguntar, pastor, o senhor está inventando, porque o texto não diz que eles viram as cicatrizes quando Jesus partiu o pão. Mas se você abrir a Bíblia comigo, em João capítulo 20, 19, a Bíblia diz que quando os discípulos estavam trancados, com medo, e eles estavam trancados não por fora, mas estavam trancados por dentro, estavam com medo porque corria um boato que eles tinham roubado o corpo de Jesus. E tudo bem que Cleo foi na direção errada, mas esses discípulos aqui, vocês acham que eles eram melhores que Cleo e sua esposa? Acham? Não. Eles ficaram em Jerusalém, é verdade, mas trancados com medo. E Jesus entrou ali naquele quarto, e a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, ele mostrou o quê?
as cicatrizes nas mãos e nos pés, onde os pregos estavam. Eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: uma das coisas que mais me impressionam em relação à cruz foi Jesus orar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que maneira de interpretar. Você vê o camarada metendo martelo com um prego nos seus pulsos, e Jesus disse: Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, sabe? É a maneira de interpretar. Porque eu interpreto o oposto, é a minha natureza. Se alguém me machuca, às vezes eu digo: Pai, não perdoa não, porque ele sabe muito bem o que está fazendo. Mas Jesus olha para aqueles homens e eles dizem assim: eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem. E quando eu perdoo, isso leva um tempo. Mas Jesus os perdoou enquanto eles estavam martelando os pregos em seus pulsos. Perceba que ele diz: perdoa, porque eles não sabem, não o que fizeram, mas eles não sabem o quê? O que fazem. Eles estavam fazendo, eles estavam crucificando Jesus, e no momento em que ele sentia a dor, não um mês depois, não 6 meses depois, não um ano depois, guardando ressentimento no coração, no momento da dor, ele orou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem. E quando eu penso em perdão, sabe, eu pergunto a você já foi ferido alguma vez? Jesus foi, mas eu fico feliz que tenham ficado depois apenas as cicatrizes. Prova de sua identidade. Eu fico feliz. Eu fico feliz que as cicatrizes ficaram lá. E eu quero que você tenha convicção de uma coisa: não importa que feridas você tenha na vida, Deus pode curar todas elas. E a promessa dele é que um dia ficarão apenas o quê? As cicatrizes. E não tenha vergonha de suas cicatrizes na vida, porque elas fazem de você aquilo que você é. Elas fizeram de você quem você é. Não tenha vergonha delas. Eu carrego cicatrizes na minha vida. Eu olho para a minha vida, eu tenho cicatrizes. Da minha adolescência, decisões erradas, dificuldades ao longo da vida, sabe, o divórcio dos meus pais, sabe, os problemas dentro de casa, as dores da perda de minha mãe, dores recentes que aconteceram na família, cicatrizes que Deus vai curando e essas feridas e transformando em cicatrizes, no ministério também. Quantas vezes não me ergui aqui com um sorriso no rosto, mas com o coração sangrando, e pedindo a Deus: ajuda-me, Senhor, a amar, ajuda-me a perdoar. Cicatrizes na vida. E eu falo de minhas cicatrizes de vez em quando, para que você saiba que se Deus curou as minhas, Ele pode curar as suas. E um dia, as feridas desaparecerão e ficarão as cicatrizes. Jesus não negou o que aconteceu. Ele não ressuscitou e disse: cruz, que cruz? Não, ele disse: teve uma cruz. Mas os pregos não estão mais aqui. Olhem aqui as cicatrizes, olhem aqui. Não se apegue às suas feridas a vida inteira. Mas sabe, havia uma pessoa que não estava lá em toda essa confusão. As mulheres, os discípulos, os 2 discípulos, Cleo e a esposa voltando. Havia um que não estava lá. Eu fico feliz que Jesus sempre vai atrás da ovelha que está perdida, não é? Tomé. Tomé ficou marcado. Como quem? Aquele que não tem o quê? Que não tem fé. Tem até alguns ditados populares. Tomé o incrédulo, Tomé o... Ih, rapaz, você está que nem Tomé, né? Só acredita vendo. Tomé ficou marcado. Porque assim somos nós. Nós marcamos as pessoas muito rápido. Já perceberam? Às vezes por um único erro na vida. Um único erro. E você põe um carimbo na pessoa e você marca a pessoa. Tomé o incrédulo. Poderia ser Samanta, a adúltera. Gilberto, aquele fofoqueiro. Clara, uma viciada. A gente marca as pessoas. Às vezes por um único erro na vida. Tomé não estava lá a primeira vez que Jesus apareceu. E eu já ouvi um pregador dizer que ele não estava lá porque não teve fé para ficar lá. E eu pergunto a vocês, e os outros 12? Os outros 11, né? Porque Judas já não estava mais. Eles ficaram, estavam lá. Mas trancados com medo. Eles não eram melhores. Não eram melhores que Tomé. E eu vou dizer uma coisa, se é para dar um apelido a alguém, que tal a gente dizer Pedro Medroso? Que tal, sabe, Tiago Covarde? Quem sabe Mateus, o Amarelão? Não, nosso Mateus, desculpa.
Porque todos temos dúvidas. Todos temos lutas. Por que a gente vai marcar um e não marcar o outro? Por que você não marca você mesmo? Olhe para você mesmo. E você vai ver que talvez problemas maiores que você enxerga no outro há no seu coração. Se é para marcarmos os outros, que marquemos a nós mesmos primeiro. E você sabe que nomes você poderia dar a você. Para mim, Tomé, ele é Tomé o honesto. Eu não vejo ele como aquele que não tem fé, mas ele era honesto. E a Bíblia diz no verso João 20, 25, que quando Jesus apareceu ali para os discípulos contaram. E Tomé chegou depois e disse, olha, eu não estou comprando essa história de vocês. É legal, é bonito, Jesus veio, todo mundo viu, mas eu não vi. Eu não vi. Eu tenho que ver. Eu quero colocar minhas mãos. A não ser que eu não veja, eu não creia. Eu tenho que tocar onde os pregos estavam. E a Bíblia diz no verso 26 que 7 dias depois, ainda trancados ali, Jesus entrou novamente. E Tomé agora estava lá. E Jesus o chama. E diz, Tomé, só falta você, Tomé, vem aqui, vem aqui. Toca aqui, Tomé. Toca aqui nas feridas. Está vendo, Tomé? É de carne, sou eu. Os pregos estavam aqui, as feridas se foram, mas estão aqui as cicatrizes. Toca aqui, Tomé, põe o teu dedo, põe o teu dedo. E Jesus termina dizendo, para de duvidar e crê. Para de duvidar. Eu não sei o que você está esperando ver na tua vida para crer. Eu não sei o que você está esperando na tua vida para se entregar, para se dedicar a Deus, para fazer dele o primeiro na tua vida. Eu não sei o que você está esperando ver, mas para de duvidar e creia. E a Bíblia diz, e esse é um ponto alto no Evangelho de João, é o clímax do Evangelho de João, quando Tomé reconhece e ele diz, Senhor meu e Deus meu. Sabe, nós já caminhamos com ele no caminho. Já tocamos suas cicatrizes. E eu quero terminar falando do último ponto do sermão de hoje, a entrega. Porque Cléo e seu amigo estavam tristes. Pois parecia que a morte de Jesus tinha sido uma agressão. Você não tem essa impressão, né, de que a morte de Jesus foi uma agressão? A gente fala, inclusive, que mataram Jesus, que assassinaram Jesus, que crucificaram Jesus. Mas João conta um detalhe em João 19:30, que você pode ler em tua Bíblia, que no momento que Jesus estava morrendo, Jesus disse, está consumado. E com isso ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. João diz que Jesus entregou o fôlego de vida, a sua vida nas mãos de Deus. E eu quero fazer uma pergunta. Que palavra João usa aqui para dizer que Jesus entregou o Espírito nas mãos do Pai? Que palavra? Paradidemai. Talvez vocês acharam que eu comentei aquilo por acaso, não é. Mas eu queria que você entendesse nessa manhã que ao longo de toda a vida de Jesus Cristo, quando Judas o entregou a Caifás, quando Caifás o entregou a Pilatos, quando Pilatos o entregou a Herodes, quando Herodes o devolveu a Pilatos, e quando Pilatos o entregou ao povo, e ele foi crucificado, e a Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, ele o deu, ele o entregou aos discípulos, e ali na cruz ele agora dá o último suspiro, e ele entrega o seu Espírito nas mãos do Pai. E eu quero que você entenda nessa manhã uma coisa fundamental no Evangelho: ninguém nunca tirou a vida de Jesus. Jesus não foi assassinado, Jesus não foi morto, ele não foi crucificado. Mas Jesus, ele a deu voluntariamente, ele a entregou. Ele permitiu-se ser crucificado, ele se entregou no Calvário. Pode até parecer, quando você lê a história dos evangelhos, que os homens estavam no controle, que eram eles com Jesus em suas mãos, mas era ele o tempo todo no controle. E na sua vida, eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes pode parecer que são as circunstâncias que estão no controle, mas também é Ele no controle o tempo todo. Fui eu que fiz você bom naquilo que você é bom. Fui eu que lhe dei aquela oportunidade. Fui eu que criei aquela circunstância em sua vida. Fui eu que
que fiz as conexões importantes para você estar onde você está. Foi eu que fiz, que segurou a tua mão naquele momento da dor, naquele quarto de hospital, para Didemai. Era ele o tempo inteiro, no controle, ele no controle. E eu quero terminar dizendo que eu não sei o que você carrega no coração hoje. Talvez você tenha feridas no seu coração, mas creia que um dia ficarão apenas cicatrizes. Creia nisso. Aqueles 2 discípulos não ficaram em Emaús, e eu gosto disso. No momento que eles reconheceram o que é Jesus, eles voltaram para o lugar da bênção, que naquele momento seria Jerusalém. Eu não sei o que você tem que fazer hoje, cada um sabe. Eu não tenho aqui um raio-x, né? Eu não sei o que está na tua vida. Talvez alguns precisam voltar, como eles voltaram, para o lugar da bênção. Se você tem andado distante da casa de Deus, sem compromisso, meio relapso, meio... Volte! Esse é o lugar da bênção. Talvez você precise entregar algo que está no teu coração. Talvez você precise apenas fazer como Tomé fez naquele dia. Senhor, eu vou parar de lutar. Eu creio. E aqui está a minha vida. E talvez nesse dia a única coisa que você precise dizer seja: Senhor meu e Deus meu. Que esse seja o seu Deus e o seu Senhor. E que nesse período do ano, mais uma vez, ao lembrarmos dessa história maravilhosa, eu queria convidar você a um caminho, a uma cicatriz, mas acima de tudo, a uma entrega. Querido Pai, aqui está o teu povo, Pai, reunido nessa manhã. Obrigado porque há 2000 anos atrás, o teu filho se entregou naquela cruz. Voluntariamente, ele deu a sua vida para que hoje nós possamos estar aqui, Senhor. E embora o mundo seja mau, embora a vida seja difícil, embora o caminho seja complicado, Tu estás no controle, Senhor. E por isso nessa manhã nós colocamos a nossa vida mais uma vez em Tuas mãos. Nós nos entregamos a Ti, da mesma forma como o Senhor um dia se entregou a nós. Toma posse da nossa vida, abençoa todos que aqui estão e concede-nos a Tua salvação, em nome de Jesus. Amém, Senhor.